Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje mais um livro para nós comentarmos, um livro que traz ensinamentos, reflexões importantes, interessantes para nós discutirmos, para nós conversarmos e para aprendermos efetivamente. E mais uma vez nós temos a grata satisfação de receber essa nossa convidada, que você já vai saber quem é. E nós vamos comentar hoje sobre o livro Pelos Caminhos da Vida, que tem como subtítulo Só o Amor Une Almas. É um livro ditado pelo Espírito Daniel. E quem está aqui conosco para comentar esse conteúdo, que é um conteúdo bastante interessante e importante, é Cristina Svensson. Cristina, falei certo, né? Falou certinho. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você novamente. Bom, Cristina, mais um livro, né? Um livro também romanceado, mas que traz muitos ensinamentos, reflexões importantes para nós fazermos no nosso dia a dia, porque serve mesmo de exemplo para muitos de nós, né? Eu acho que mesmo quem não passou por essa situação que o livro traz, eu acho que sempre tem algo que dá para aproveitar como um ensinamento. Com certeza. Na realidade, a intenção é mostrar realmente como ocorria um processo de mediunidade num período ainda sombrio da história, em que tudo isso era muito vetado, muito oculto, muitas perseguições. Muito proibido ainda, muito proibido. E como era esse cenário? Então, a intenção era essa, mostrar realmente o desenvolvimento dessa mediunidade. Que, obviamente, né, ninguém falava esse nome, obviamente. Falava uma sensibilidade, uma percepção apurada. Os livros vão mostrar isso, normalmente, porque a mediunidade, nós sabemos só depois de Kardec, nós podemos chamar de mediunidade. Né? Eles falavam até em feitiçaria, também, em bruxaria. Misturava tudo. Esses temas eram muito complexos. Então, uma pessoa que tinha uma sensibilidade, que conseguia perceber coisas que os demais não percebiam, o que o ser normal não percebia, já era taxado de uma pessoa com problemas, ou então pessoas que precisavam ser afastadas do convívio, que poderia trazer problemas, né? A igreja já começava neste momento, não digo a perseguição em si, mas nesse momento de querer dominar o cenário. E obviamente dominou, né? Nós sabemos isso acontece em 1300, né? 1300. Então, é uma época que hoje ainda existe uma dificuldade de se compreender a mediunidade, né? Como ela ocorre, por que alguns têm mediunidade e outros não têm, como uns acham que é um privilégio, outros acham que é um castigo. Então, nós ainda não entendemos... Ainda é conflituoso. Ainda não entendemos muito bem o que é a mediunidade e qual é o papel dela na nossa vida, não é mesmo? Na realidade, esse papel até hoje é discutido e... eu que estou nessa área, que também faço essa formação de trabalhadores, de médiums, nós percebemos ainda que existe muita relutância em aceitar essa ferramenta mediúnica. E naquela época, mais ainda. E naquela época se misturava ainda por exemplo, a parte das ervas, isso tudo ainda era... Porque não existiam remédios, então as pessoas que tinham esse conhecimento, elas eram realmente respeitadas por alguns e temidas por outros. E principalmente pela igreja, porque elas, com toda essa sensibilidade, elas conseguiam ajudar as pessoas, né? A esclarecer, a se libertarem de preconceitos e de medos. Com certeza. E a igreja não gostava, é uma invasão ao seu domínio, vamos dizer assim. E isso começou, isso sempre existiu, mas a partir dessa época, da Idade Média, que nós percebemos, que a história nos conta, que a igreja, ela exerceu já um papel mais, vamos dizer assim, mais intenso. Né? E aos poucos, nessa época ainda, todo estudo que nós pudemos, que eu faço uma pesquisa também histórica, tudo isso aí, nessa época, a igreja, ela ainda, vamos dizer assim, ela mantinha uma certa distância dessas nossas companheiras, tipo Elise de Busquet, que é a personagem que inicia, né? Deixava um pouquinho de lado, porque temia, a igreja também temia. Sim, porque até porque eu acho que eles até sabiam algumas coisas que eles não queriam contar, não é verdade? Óbvio, porque né? se você conta, esclarece, você perde o domínio. Perde o domínio, com certeza. Então, eles tinham medo, na verdade, é que os outros descobrissem isso, né? Exatamente. Então, eles queriam que ficassem ocultos. Então, na história, nós vamos ver um desenvolvimento de uma busca
de uma jovem que tinha essa sensibilidade, querendo encontrar um local onde ela pudesse sentir-se protegida e pudesse desenvolver essas ferramentas com mais intensidade. E ela descobriu pela mãe dela que existia uma pessoa que poderia dar esse suporte a ela. E é o caminhar dela, a busca dela por essa pessoa. E entre encontros, desencontros, reencontros, as coisas acontecem. É interessante porque você vê as coisas acontecendo, e uma coisa que eu achei que é forte nessa história é a fé. Isso. Porque eles vão, é como se eles fossem ao encontro do desconhecido total, mas com uma confiança de que estavam sendo amparados e que eles acatavam, principalmente esses personagens que tinham essa sensibilidade, elas acatavam as inspirações de tal forma que elas iam e realmente dava certo. É engraçado que isso, as pessoas dizem, poxa, nessa época, né, existiam pessoas que tinham essa confiança infinita. Pois é. Mas não era aquela confiança naqueles dogmas que a igreja colocava, mas a confiança na certeza de que existia um Pai. Isso. Este Deus já era para elas conhecido e que nós custamos tanto tempo a aprender. Então, elas já traziam isso, né? Na essência delas. Isso que é bonito. E acho que a gente pode dizer, né, Cristina, que era um prenúncio de Allan Kardec, né? Claro. Desse despertar do Consolador, né? Com certeza. Descobrir o Consolador, ou, enfim. Exatamente, aí a codificação acabou, vamos dizer assim, estabelecendo, através dos seus livros, uma série de regras até, para que você pudesse se ligar a Deus. Isso. Mas essa ligação não era aquela ligação que nós sempre tivemos. Acho que a maioria de nós somos provenientes da Igreja Católica, então nós tínhamos aquela ideia de um pai, de um Deus. Nem era pai, né? A gente falava só Deus, né? Isso, essa Deus ideia punitivo até, né? Punitivo, cobrador, justo, isso, né? E eu acho que o que a doutrina nos trouxe, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo aquele livro, realmente é mostrar esse pai. Isso. Então, eu acho que isso foi um longo caminhar. Que esses foram apenas uns mínimos, né, exemplos, mas com certeza nós sabemos que muitos companheiros antecederam e trouxeram esse sentimento de paternidade divina, mas de um pai amoroso. Um pai quase mãe, né? É. A gente pode dizer assim, pode né? Um dizer, pai e mãe, né? Algumas pessoas falam Não isso. Esse pai. Não é? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais deste livro, Pelos Caminhos da Vida.